Como consta na nossa Carta de Valores, a União é um movimento que se fundamenta especialmente nos axiomas económicos de Ludwig von Mises, conhecidos através da ciência praxeológica. O meu nome é Diogo Almeida e, assim sendo, introduziremos e resumiremos uma das mais célebres obras de Mises, As 6 Lições. Nesta, Ludwig, ao dividir o livro em lições, desmistifica o capitalismo, denuncia as falácias socialistas de forma a refutar de modo exímio e cirúrgico todo o pensamento intervencionista. Antes de mais, queria lembrar-vos de que a União tem um grupo no Telegram, no qual os simpatizantes são livres de interagir, comentar e debater connosco. Este grupo, bem como as nossas outras redes sociais, encontra-se na descrição deste mesmo vídeo. Vamos então introduzir a obra. A mesma é uma coletânea de conferências dadas por Mises na Argentina a diversos estudantes. Como já referido e como o próprio título sugere, a obra divide-se em 6 lições. A primeira, denominada de O Capitalismo, a segunda, O Socialismo, a terceira, O Intervencionismo, a quarta, a Inflação, e a meu ver é uma das mais interessantes, a quinta, O Investimento Externo, e a sexta e última, Política e Ideias. É, contudo, importante realçar que a visualização deste vídeo não dispensa ou substitui de forma alguma a leitura desta obra que é tão enriquecedora a todos nós. Ora, iniciaremos pelo começo, o capitalismo. Aqui, o autor começa por refutar a ideia segundo a qual, no capitalismo, quem manda, entre muitas aspas, é o empresário, o burguês, no vocábulo de Marx, o detentor dos meios de produção, dos bens de capital. Tal noção não poderia estar mais equivocada. Na realidade, um empreendedor diverge muito de um político, de um autocrata e de um rei. Ao contrário destes, precisa de servir ao consumidor para se preservar, precisa de suprir a demanda de mercado para se perpetuar e manter no mesmo. Caso isto não se verifique, ou seja, se torne incapaz de prestar um serviço melhor e mais barato que o dos concorrentes, o seu negócio será excluído do mercado. Tal aparenta ser óbvio, mas ainda é frequente ouvir que a sociedade está subjugada pelos capitalistas que oprimem trabalhadores e consumidores. A verdade é que este é um mito que data à sociedade feudal. Antes do advento do capitalismo, na sociedade estamental, os lordes e duques mantinham a propriedade que herdaram para o resto dos seus dias e não necessariamente necessitavam de suprir a demanda de mercado para se perpetuar. Contudo, com o surgimento e desenvolvimento do sistema de produção em massa, em meados do século XIX, que teve como causa e consequência o êxodo rural, surgiam cada vez mais pessoas que procuravam estabelecer negócios inovadores e mais dinâmicos. Se outrora a produção de bens e de serviços era quase exclusivamente voltada para uma aristocracia, por exemplo, a haute couture, o fabrico de mobílias requintadas, a produção de acessórios caros, agora os empreendedores produziriam bens mais baratos de modo a satisfazer as necessidades da população mais geral, mais comum. As empresas que datavam a uma época mais remota, que produziam artigos que apenas classes abastadas conseguiam adquirir, jamais puderam competir com aquelas que, usufruindo de um sistema de mass production, beneficiavam um gigante número de pessoas. Para citar Mises, era a produção em massa para satisfazer às necessidades das massas. Ainda neste contexto e fazendo uma alusão ao referido anteriormente, a dicotomia entre trabalhadores e consumidores é totalmente falsa. Todo produtor é consumidor e todo consumidor é produtor. Caso contrário, produzir não teria qualquer sentido. Quem produz, produz para obter bens que valoriza mais do que aquilo que produz, até porque a lei económica da utilidade marginal existe e quem consome produziu algo anteriormente, à exceção da classe política, mas essa de qualquer das formas apropriou-se pela força de capital ou de bens de alguém que já produziu anteriormente. Ou seja, a produção antecede necessariamente o consumo. Outra suposta objeção ao capitalismo incide sobre a afirmação segundo a qual este sistema económico leva à formação e à perpetuação de companhias monopolistas no mercado, que encarecem o produto sem que se verifique uma melhoria no serviço. Ora, Mises responde a isto de uma forma incisiva e simples. Num mercado verdadeiramente livre, os monopólios que se perpetuaram num determinado setor, dou um especial realce a num determinado setor,
supera a demanda de forma eficiente e é, como tal, um monopólio orgânico. Não obstante, é ainda perfeitamente possível que surja concorrência a esse monopólio noutro setor. É necessário relembrar que a concorrência mercadológica ocorre também num plano intersetorial e não exclusivamente a nível intrasetorial. A título exemplificativo, Ludwig von Mises cita o caso das companhias ferroviárias a partir da segunda metade do século XIX. Relativamente a estas, alegava-se que o capitalismo já havia chegado num estágio tardio de autodestruição, uma vez que havia eliminado toda a concorrência de forma a que já não existia no mercado uma dinâmica capitalista de livre concorrência. Contudo, descurava-se o facto de que o setor ferroviário devia essa presença no mercado à sua capacidade de oferecer à população um meio de transporte mais barato, mais rápido e, em geral, mais eficaz do que aqueles que até então haviam surgido. Por outras palavras, de facto, a dada altura as grandes companhias ferroviárias oitocentistas tinham um caráter monopolista, mas, mais uma vez, estes monopólios eram de índole quase orgânica. A demanda já estava suprida. Como o autor afirma, evidentemente teria sido absurdo concorrer com uma dessas grandes estradas de ferro, através da implementação de uma nova ferrovia paralela à anterior, porquanto a primeira era suficiente para atender às necessidades do momento. Ainda assim, o empreendedorismo, o desejo de lucrar ao favorecer e facilitar a vida dos consumidores ressaiu, isto é, outros concorrentes não tardaram a aparecer. Como todos nós sabemos, não tardariam a surgir outros avanços como carros, autocarros, caminhões e aviões, impondo às ferrovias grandes perdas. Deste modo, fica claro que a liberdade de concorrência é, muitas das vezes, mal interpretada. A livre concorrência não significa que se vá prosperar ao imitar o que já foi criado por alguém. Frequentemente, a inovação disruptiva dá-se com uma invenção diferente. Para finalizar a lição, Mises objeta a ideia segundo a qual, hoje em dia, verifica-se um grande fosso social entre ricos e pobres nos países mais desenvolvidos e, como tal, é necessário regular o mercado de forma a corrigir esta desigualdade. Basta-nos olhar para o passado para verificar que a pobreza era mais significativa e foi justamente graças ao capitalismo, à criação de riqueza, e relembro pessoalmente que o Estado não produz absolutamente nada, que os pobres atuais conseguem ter uma vida mais digna do que muitos ricos em tempos mais remotos. Os pobres de hoje em dia, nos países mais desenvolvidos, conseguem aliás ter uma refeição na mesa todos os dias, algo que no século XVIII nem sempre ocorria. Relacionado a esta ideia, temos a ideia marxista segundo a qual os salários dos trabalhadores apresentam uma tendência para diminuir cada vez mais, uma vez que os trabalhadores mais pobres tendem a ter mais filhos, logo, inserem mais humanos no mercado de trabalho. Quanto a isto, Mises aponta cirurgicamente que o mercado não funciona segundo essa lógica. Ao invés disso, o verdadeiro patrão dos trabalhadores são outros trabalhadores e outros produtores. É um mercado que prestigia ou desvaloriza certos trabalhos através do consumo e do consequente subsidiar destes. Se os consumidores optarem por não adquirir determinado produto, então mesmo o chefe não lucrará. Pessoalmente, acrescento que mais trabalhadores significam maior potencial de produção e de inovação, e como tal, também um potencial acréscimo na produtividade de bens. Ludwig refere também que o acúmulo de capital, indissociável ao conceito de taxa de preferência temporal, afirmado pelo autor e por Murray Rothbard, ou seja, a poupança e o investimento a longo prazo, permitem à sociedade ganhar como um todo por estarem a ser gerados novos trabalhos e investimentos em novos setores. De facto, ao se poupar e ao se investir, surgem inovações criadoras de novos postos de trabalho e de riqueza. No entanto, afirmo pessoalmente que é notório e, quando o Estado intervém, deturpa tais alocações ao aumentar a taxa de preferência temporal. Assim, a população que entra no mercado de trabalho terá mais empregos, até porque quando a Grã-Bretanha entrou na era da Revolução Industrial, houve um aumento demográfico estimulado pela menor taxa de mortalidade à nascença. Reflexo este de uma melhoria generalizada na qualidade de vida.
Esta é a primeira lição. Abordada a primeira lição, vamos à segunda. Nesta, o economista trata das noções de socialismo e dos problemas da mentalidade estatista e dos problemas do sistema socialista. Na segunda lição, Ludwig von Mises inicia por criticar a noção segundo a qual a liberdade económica e as restantes liberdades são, entre si, dissociadas. Na verdade, liberdade económica significa que um indivíduo é livre de optar pela sua carreira e exercê-la sem que uma instituição ou Estado usufruam pela força dos frutos dessa mesma carreira. À luz disto, o economista afirma, e passo a citar: os que hoje se intitulam liberais têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XVIII e XIX defendiam em seus programas liberais. Por outras palavras, os liberais modernos tendem a ignorar que sem a liberdade económica, as outras liberdades defendidas por eles são meramente ilusórias. Ao fim e ao cabo, num sistema desprovido de liberdade económica, o governo determina tudo. Num sistema desprovido de liberdade económica, as liberdades estão sempre dependentes de algo ou de alguém. A breve trecho, sem independência económica ficamos reféns do governo. Ao passo que Rousseau aponta que os seres humanos nascem livres, Mises defende que o ser humano não nasceu livre, pois, segundo as próprias palavras, nasceu como uma frágil criança de peito, ou seja, nós, humanos, estamos intrinsecamente dependentes de outros seres humanos, o que não implica que não tenhamos direitos naturais. O dono de uma fábrica, por exemplo, está assim dependente de outros, neste caso, do consumidor e do fornecedor, por exemplo. Aliás, quantas vezes não ouvimos que num livre mercado os homens de negócios controlariam toda uma sociedade? Quantas vezes não ouvimos que no capitalismo os chefões podem oprimir e fazer o que bem querem com o trabalhador? A resposta a estas questões é simples. Usando os termos de Mises, quem manda no sistema económico são os consumidores. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividades, os empresários deste ramo são compelidos ou a abandonar a sua eminente posição no sistema económico ou a ajustar as suas ações aos desejos e às ordens dos consumidores. Neste contexto, convém observar as coisas sobre a ótica de Frédéric Bastiat no seu ensaio Ce qu'on ne voit et ce qu'on ne voit pas. O que se vê e o que não se vê, em português. Para procedermos à análise de um sistema económico, temos de levar em conta não só o que se vê de imediato, mas também aquilo que não se vê. A título de exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir é as ordens mercadológicas dadas pelos clientes a esse mesmo chefe. Já no tocante à mentalidade estatista, há que realçar que, na sua generalidade, os adeptos do intervencionismo, seja a nível moral ou a nível económico, tendem a adotar máximas como as seguintes: não gosto disso, que se proíba. Ou então, gosto de X coisa e considero X coisa boa, seja isso subsidiado. Quanto a tal, Mises salienta, e muito bem, que tal mentalidade não só gera contradições lógicas, como também põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Se partirmos do princípio que é necessário impedir que as pessoas se prejudiquem ao beber e fumar em excesso, por exemplo, haverá então quem pergunte: será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem significativamente mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano? Se admitirmos tal qual, somos logicamente levados a concluir que é também necessário proibir maus livros, música que soa mal e filmes mal gravados. E como podemos distinguir objetivamente más artes das boas? É o Estado que vai financiar os maus e os bons pintores? É o Estado que vai definir arbitrariamente o que é arte? Claro que há critérios, certamente, para determinar o que é mais belo e o que não é. Há critérios para determinar o que é favorável ao pudor, à moral e ao cristianismo e o que não é. Mas temos-nos de lembrar que liberdade implica liberdade para errar. Já em outro âmbito, Mises apresenta as suas críticas às teses de Karl Marx, patentes no seu primeiro capítulo do Manifesto Comunista. Segundo o teórico comunista, a luta de classes é inevitável. Contudo, Ludwig objeta que Marx está agarrado às sociedades pré-capitalistas, nas quais existia ainda uma diferenciação de status num sentido estritamente político-social, ou seja,
está agarrado às sociedades estamentais. De facto, nesta altura a aristocracia tinha um papel fundamental através do nascimento e usufruía de prerrogativas, ao passo que grande parte do terceiro Estado padecia de enormes desvantagens. Entretanto, a sociedade do século XIX aproxima-se paulatinamente do capitalismo e, como tal, da mobilidade social. Agora, através do empreendedorismo e da prestação de serviços, é possível ascender socialmente. Ainda que existam desigualdades sociais, estas não implicam de forma alguma que predomine um padrão de vida baixo e que a desigualdade seja intrinsecamente má. Aqueles que vêm de famílias afortunadas podem também eles vir a perder as suas fortunas. Os homens que desenvolvem o mundo são inicialmente desacreditados pela generalidade da população. Ainda assim, é no mercado que o valor das suas ideias é testado. É também nesta lição que Mises fala sobre o planejamento que os socialistas querem impor na sociedade e aponta que esse planejamento é o que constitui, na realidade, uma barreira à mobilidade social e ao exercício da liberdade individual. Não podemos obrigar ninguém a ficar com um determinado emprego em determinada região do globo, o que acontecia na União Soviética. Na conclusão, é introduzido o célebre problema do cálculo económico. As sociedades com planejamento central, ou seja, as sociedades socialistas, não sabem nem nunca podem saber exatamente o que é o melhor para os seus cidadãos. Um planejamento central implica que é preciso existir um mercado para todas as matérias-primas, para todos os artigos semi-acabados, para todos os instrumentos e máquinas e ainda para todos os tipos de trabalho e de serviço humanos. Quando se descobriu isto na União Soviética, os socialistas não souberam reagir. Durante 150 anos, propagavam a falsa noção segundo a qual todos os males do mundo advêm de mercados e todos os preços de mercado. E, portanto, é necessário abolir a economia de mercado de forma a substituí-la por um sistema sem preços e sem mercados. No entanto, a determinada altura chegaram à conclusão que tal é praticamente inexecutável. Afirmaram assim: não aboliremos o mercado por completo. Faremos de conta que existe um mercado, como as crianças quando brincam de escolinha. A questão é que todos sabem. As crianças quando brincam de escolinha não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, uma simulação. E é possível simular muita coisa. Em suma, Mises conclui nesta lição que qualquer tipo de medida estatal, e repito, qualquer tipo de medida estatal relativa à economia ou à sociedade é, ao fim e ao cabo, impraticável e contraditória per se. Já na terceira lição, o autor inicia por proceder à distinção entre a economia mista e a economia intervencionista. Ao passo que na primeira o Estado detém e administra algumas empresas e negócios, nomeadamente vias ferroviárias e telefone, para exemplificar, as políticas intervencionistas consistem em padrões salariais fixados, taxas de juros artificiais e taxas de lucro pré-estabelecidas. Assim sendo, é possível inferir que o intervencionismo tira poder de mercado ao consumidor, ou seja, a todos nós. E este intervencionismo pode se manifestar de diversas formas, de entre elas, o controle de preços, uma vez que o Estado limita a produtividade e deturpa as alocações de mercado de modo a que o valor da produção seja menor. Como estabelecido anteriormente, o Estado nada produz. A entrada de mais moeda no mercado originada pelo governo também é algo prejudicial ao mercado. Mas antes de passarmos aos males da inflação, vamos ver primeiro aquilo que o controle de preços gera. O controle de preços gera também uma redução dos produtos em si, pois se o Estado controlar o preço de um determinado produto, vai estar a gerar uma escassez artificial, porque os custos para fabricar determinado produto continuam a ser os mesmos, sendo que o produtor pode optar por alocar os seus recursos noutros setores, visto que os preços estão tabelados e a produção desse produto pode já não ser rentável, ou pelo menos não rentável como era antes. Por exemplo, ao tabelar os preços do leite, o Estado desincentiva a produção de leite e, em simultâneo, a produção dos seus derivados é incentivada. E quantos mais produtos o Estado decidir tabelar, pior será para a sociedade, pois só os primeiros consumidores que comprarem determinado produto é que vão conseguir tê-lo, gerando assim grandes filas à porta dos supermercados e aumentando o mercado negro. De facto,
O governo, ao querer ampliar a sua capacidade de aumentar a oferta de bens de primeira necessidade, acaba por falhar redondamente e ainda produzir efeitos contrários. O que ocorre é o aumento das taxas de juro e dos padrões salariais de modo artificial e acaba inevitavelmente por expandir essa categoria a mais produtos, pois existe um aumento no valor de mercado desses bens, aumento esse causado pela distorção do mercado gerado pelos primeiros. Por miúdos, ao pretender resolver um problema, o Estado só o amplifica e multiplica. Para exemplificar, Mises aborda a situação da Alemanha nazi, essencialmente caracterizada pela pesada burocracia, pelo controle de preços muito elevado e pela inflação elevadíssima que, na realidade, manifestava este acréscimo desde os tempos da Primeira Guerra Mundial. Quanto aos salários pagos, estes já estavam de tal modo adulterados que eram completamente arbitrários. Não havia propriamente um padrão salarial correspondente às opções dos indivíduos num contexto de mercado. No fim das contas, o Estado era o responsável pelas determinações salariais. Depois deste exemplo concreto, Mises procede a uma análise socioeconómica do Reino Unido e é levado a concluir que este apresenta atitudes extremamente socialistas, mesmo antes da entrada do Partido Trabalhista no governo, no ano de 1945. Medidas como a estatização do Banco de Inglaterra, das vias ferroviárias e de toda a indústria de aço eram frequentes. Assim, o sistema britânico não diferia muito do da Alemanha nazi. Ambos os seus gestores tinham sido designados pelo governo e, em ambos os casos, eram obrigados a cumprir as ordens estatais em todos os detalhes. Isto demonstra que levar estes exemplos como, entre aspas, capitalistas, é algo totalmente falacioso. Ludwig aborda também a ideia segundo a qual o aumento de preços no mercado imobiliário é devido ao capitalismo e ao dar o exemplo do controle de preços de moradias que vigora até hoje nos Estados Unidos e em algumas cidades. Estas políticas constituem um verdadeiro desincentivo à compra e aluguer de casas, o que desestimula o mercado a empreender nesses setores. Assim, este mercado torna-se mais escasso, portanto, o preço tende a subir exponencialmente. Podemos concluir então que, sempre que se interfere no mercado, o governo é progressivamente impelido ao socialismo, para citar exatamente as palavras de Mises. Quanto à possibilidade de uma terceira via, ou seja, a só algum intervencionismo, Mises descarta totalmente essa possibilidade, pois o mínimo de intervenção leva necessariamente a que esta se expanda, uma vez que, quando o Estado intervém, acaba por agravar e multiplicar os problemas que outrora procurava resolver, como vimos anteriormente. Ao procurar resolver um problema, cria outros 10. Já a respeito do protecionismo, Mises aponta que estas políticas geram a inserção de cartéis a nível nacional, pois o protecionismo encarece os bens oriundos do exterior. No entanto, após estes monopólios estarem criados, o Estado procura combatê-los, criando novos impostos sobre estes. Ora, isto resulta, por sua vez, no reforço do protecionismo e, como tal, no encarecimento dos produtos e na consolidação dos monopólios, que, ao fim e ao cabo, saem à frente de pequenas e de médias empresas. Para concluir este terceiro capítulo, não posso deixar passar a seguinte frase de Mises: as nações socialistas atribuíram a si mesmas a designação de democracia, quando na verdade se revelam ditatoriais. Isto é um facto. Por conseguinte, nós cidadãos temos de ir ao encontro das nossas liberdades e recusar toda a espécie de autoritarismos, mesmo que estes venham com nomes bonitos.